Olá, está começando mais um ponto de encontro aqui nos estúdios da TV Câmara. E hoje nós temos a honra de estar com a gente entrevistando o Dr. Nelson Jacinto. Ele que hoje vem dar uma aula para a gente. Vamos falar de Feira Internacional do Livro, vamos falar de poesias, crônicas, romances, livros para jovens, adolescentes, idosos, enfim. É um apanhado de conhecimentos que vocês vão ter a oportunidade de ter com esse mestre, que gentilmente vem hoje nos fazer uma visita e também conceder essa entrevista. Doutor Nelson, muito obrigada pela participação conosco aqui nos nossos estúdios, viu? Eu que agradeço a presença aqui, porque a gente tem que difundir a cultura. E eu acho que esse programa seu vai dar uma boa oportunidade para a gente fazer isso. Com certeza. E vamos falar também, vamos iniciar, o senhor que é médico, escritor, pode conversar um pouquinho com a gente, como é que foi a Feira do Livro, como é que a Feira do Livro entrou aí na sua vida, essa participação. Eu sei que tem uma grande participação de uma pessoa muito querida, muito rara aí, que é a esposa do Mara, que também faz essa participação gostosa, essa harmonia entre vocês, que ela também trabalha tanto quanto você, né? Sem dúvida. A Dumara é uma pessoa que me ajuda muito durante a Feira do Livro. E a Feira do Livro, há muitos anos vem, esse ano nós comemoramos a 21ª Feira do Livro, que foi uma maravilha, né? Então, a Dumara me ajuda todas as feiras, porque nós somos coordenadores dos escritores de Ribeirão e da região. Olha que bacana. Então, selecionar esse pessoal assim é uma responsabilidade muito grande, né, doutor? Né? Então, tem muitas trocas de horário e tal. A Feira do Livro é uma feira sensacional. É a segunda feira do Brasil em céu aberto, né, doutor Nelson? Então, nós, aqui de Ribeirão Preto, nós estamos muito orgulhosos pela Feira do Livro. Então, tem uma diretoria fantástica que também há vários anos trabalha na Feira do Livro. E eu me sinto muito orgulhoso em estar com a Feira do Livro todos os anos. Uma dedicação em tempo integral, né, doutor Nelson? É importante falarmos isso, desse trabalho de vocês, né? Eu e a minha mulher, a Dumara, nós trabalhamos assim na coordenação dos escritores de Ribeirão Preto da região. Sim. Então, é uma coisa assim, que muito nos orgulha. Como inicia esse trabalho na Feira do Livro? Como é que o senhor tem aí essa chance de estar mostrando para a gente? E mais, né? A gente tem ganhado aí todo esse conhecimento seu e de toda essa sua equipe, né? Então, a Feira do Livro, ela nos deu essa abertura para todos os nossos escritores de Ribeirão Preto e da região. Então, hoje, nós estamos num stand na Feira do Livro, onde os escritores de Ribeirão Preto e região expõem os seus livros e esses livros podem ser vendidos. O senhor foi conselheiro também, o senhor foi vice-presidente da Feira do Livro, e os livros que o senhor escreve, que são livros infantis, jovens, contos, poesias, romances. O senhor tem vários livros aqui hoje que a gente vai estar mostrando ao longo da nossa entrevista. Eu vou começar com esse, A Casa de Pedra, que é um livro infantil, doutor Nelson. Seria assim mais um livro infanto-juvenil. Certo. Porque é a história de dois meninos que fizeram uma aventura, vamos dizer assim. Certo. Num hotel fazenda em Minas Gerais, e ali foi desenvolvida a história. A história. Esse que o senhor está na mão, me permita aqui mostrar. Contando histórias, contos infantis. Este daqui é a menina dos olhos, doutor Nelson? Eu posso falar assim ou não? É o início de tudo? Escrever é como uma família. Você tem os filhos, né? Certo. Então, quando você escreve o primeiro, é aquele o preferido. Quando você escreve o segundo, são os 2 preferidos. Quando você escreve 10, são os 10 preferidos. Então, eu não vou dizer que esse assim, o mais preferido, mas ele tem um fato especial. Esse livro eu escrevi pensando nos meus 2 netos. Certo. Então, tem uma coisa assim muito íntima
em relação à família e aos netos, né? E nós tivemos a grata surpresa, porque o senhor vai presentear a Câmara Municipal com esses livros. Sim. Esse em especial, o senhor vai ceder para a Escola na TV, isso? É um trabalho que nós temos aqui, desenvolvendo aí com a Paula, né? A Paula Ripamonte, belíssimo trabalho que a coordenadora Paula faz. E o senhor vai presenteá-la com esse livro, é isso, doutor Nelson? Nós vamos presentear a Paula para ela fazer uso No dia a dia, com as escolas. Olha, né? que bacana. E já nós vamos, o senhor vai ler um pouquinho desse aqui. Pétalas Caídas, tem este também, quero que o senhor mostre e fale para a gente sobre este livro também, doutor Nelson. Esse livro, esse é uma coisinha bem íntima minha, porque é poesia, e eu gosto de fazer poesia. Poesia é uma coisa que me toca muito, então esse Pétalas Caídas me ajuda, inclusive na minha vida diária. De vez em quando eu abro Pétalas Caídas e leio alguma coisa, é sempre bom, né? Puxa, fui eu que escrevi isso. Fui eu que fiz isso, olha que bacana. Histórias pitorescas da medicina. Doutor Nelson, que também é médico, ortopedista, né? E mostrando para a gente um pouquinho os seus conhecimentos, falando aqui a respeito deste livro. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, doutor Nelson, sobre essas histórias da medicina. Quantas são, hein? Bom, são incontáveis no caso. Mas este livro, eu procurei seguir o título dele, Histórias Pitorescas da Medicina. Então, nada de morte, nada de bem mais leve, assassinato, né, doutor Nelson? É uma coisa bem pitoresca. E é um livro assim que me agrada muito e as pessoas gostam muito desse livro. E de vez em quando alguém me pergunta, doutor Nelson, essas histórias são verdadeiras? Sabe qual é a resposta? Quase. Depois Quase. O senhor pode falar um pouquinho mais de alguma história que chamou mais atenção nesse livro da medicina e passar para aqueles telespectadores que estão assistindo ao nosso ponto de encontro, doutor? De quem é a culpa? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Bom, de quem que é a culpa, doutor? Pois é, o leitor vai descobrir, né? Lendo esse livro. Porque esse é um livro muito interessante, que é a história de um advogado, e um advogado meio bom vivant e tal. Gosto muito dos advogados, porque eu já fui perito do Fórum Federal do Trabalho, então eu convivia muito com os advogados. Conviveu muito com a classe. Convivia muito com a classe. Então eu gosto muito desse livro, porque esse advogado, eu peguei assim, a parte mais leve do advogado. Mais suave ali da profissão, suave, né, doutor? Exatamente. Então é um livro muito interessante. Conflitos da Alma, de duas, uma. Bom, esse livro é um romance passado aqui em Ribeirão. Verdadeiro? Não, é aquele negócio. É uma história que o senhor inventou ali? Às vezes alguém me pergunta, por que o senhor escreve? Eu escrevo porque eu me sinto bem escrevendo. Eu gosto de escrever. E nem sempre é verdade, porque são criações, né? Certo. Gotas de Orvalho. Poesia. Esse foi o meu primeiro livro de poesia que eu escrevi. Tem muita coisa entre eu e a minha mulher. Que bacana, podendo vamos aí dizer, do nosso amor e tal, né? Que estão colocados aqui sem nomear o nome. Este daqui, doutor, série Bibliotecas Internacionais. Bom, esse aí é um livro um pouco diferente, que nem eu escolhi os poemas. Existe uma editora no Rio Grande do Sul e eu faço parte dessa editora. Da Real Academia de Letras. Real Academia de Letras. Eu nem falo, mas falou, então... Não tem problema, o senhor faz parte dela. Faço parte. Então, essa Real Academia de Letras, ela escolheu uma série de poemas meus e mandou para estas bibliotecas. Olha, se você notar aí, você vai ler. Então, tem em Roma, tem em Alexandria. Tem, olha que bacana, França. Lá no Papa, Alexandria. Que bacana, vamos mostrar aqui para o nosso telespectador entender um pouquinho mais esse caminho que a gente está hoje percorrendo através do Dr. Nelson Jacinto e mostrando tantas histórias. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história aí que o senhor tem aí
contando histórias, que vai ficar aqui para a escola na TV, para esses alunos do período do infantil, ter a honra de estar aí manuseando e trabalhando. E para o senhor, como é que é ter um livro conosco aqui agora, que vai passar nesse projeto bacana que nós temos aqui na TV Câmara, doutor Nelson? Então, sempre é uma satisfação, em primeiro lugar, escrever o livro. Certo. Depois, tem uma certa insatisfação, porque a gente tem que ler o livro 5, 6, 10 vezes para poder... Finalmente falar assim, agora está pronto. Agora está pronto. Só que acontece o seguinte, Nunca tá, depois né, de pronto, você vai ler, então acontece esse problema. Quer dizer, puxa, aqui poderia ter sido um pouquinho diferente. Mas... a essência, né? A essência. Escrever é muito fácil. O difícil é concluir o livro não é a conclusão final, é cada frase que você escreve. É muito importante. Ao longo dos anos, o senhor na medicina, como que o senhor tinha tempo para escrever os livros? Como é que era esse seu trabalho? É possível o senhor falar um pouquinho para a gente vai entrar um pouquinho na sua intimidade aí, para o senhor comentar aí com os nossos telespectadores, como é que foi aí esse início? O senhor pode passar para a gente essa experiência, doutor Nelson? Sim. Eu sempre fui um escritor da madrugada, certo. Até hoje. Então, nos meus plantões, que eu fiz muito plantão e fui chamado milhares de vezes nas madrugadas. Principalmente pela profissão que o senhor escolheu. Os acidentes. E não é verdade? É uma profissão. É uma profissão. Tem a traumatologia, né? Que aí tem várias situações, então o senhor tem que estar de prontidão ali. E eu era, na minha época que eu fiz a especialidade, eu operava tudo. Então, era ombro, era cotovelo, era fêmur. Hoje a nossa especialidade está muito mais, assim... Cada um na sua área, né, doutor Nelson? Antigamente era o médico para todas essas áreas, né? Então, o senhor tinha que ser um especialista na ortopedia de todo o modo geral do corpo humano. E por isso eu tinha uma clínica enorme, não é? A gente operava, não vou exagerar, mas todos os dias. Nossa. E via de regra muitas noites. Olha então, voltando ao assunto de escrever, eu escrevia muito de madrugada e continuo escrevendo até hoje, porque eu durmo pouco. Desculpa a indiscrição. Quantas horas por dia o senhor dorme? Eu durmo... Em média? Eu durmo assim, meio truncado. O meu sono não é assim, dormir 4 horas, 5 horas, não. Mas, por exemplo, se eu for deitar às 11 horas da noite, por exemplo, eu tiro ali 2 horas de sono, 2 horas e meia, e já acordo como se fosse agora. Olha só. É uma coisa impressionante. O meu telefone sempre viveu e vive até hoje ao meu lado, no meu criadinho mudo. Isso foi um hábito que o senhor criou através da sua profissão. Então, na primeira tocada do telefone, ele faz prim, pronto. Aí as pessoas falam, mas o senhor estava acordado? Eu falei, não, acabei de acordar. É uma coisa que até hoje eu sou assim. Impressionante. Eu me impressiono com essa atitude minha. Prim, o que foi? Aconteceu? Porque é aquela história, né? Ó, doutor sangrou, ó, doutor está com dor, ó, doutor vomitou, e não sei o que lá. Todo passo a passo aí do paciente o senhor tinha aí, através... Então, voltando ao assunto de novo, a gente vai saindo às vezes do assunto, eu tenho o hábito de escrever. Eu acordo, por exemplo, 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas de madrugada, eu tenho sempre do meu lado uma brochura que é para na hora e uma canetinha, porque eu raramente eu escrevo direto no computador. O senhor primeiro passa no papel e depois o senhor vai colocar depois no computador. eu escrevo já corrigindo, às vezes eu até mudo de assunto. Olha só. Às vezes eu estou seguindo uma linha aqui, depois eu vou passar no computador e tal, já vem aquela outra noção, então eu mudo no assunto, mas eu escrevo, 90% da minha escrita é feita na minha brochura, com a minha canetinha que está... que eu escrevo na cama, é engraçado isso, né? Olha só, que bacana. E daí no outro dia, ou na outra, ou no outro, então eu vou passar para o... E o senhor volta ao tema, o senhor retoma ou não? O senhor segue ali? Começou esse livro, por exemplo, o senhor termina,
não tem uma sequência. Não, Jânio, eu começo aqui, depois eu paro, aí eu tenho uma outra ideia, faço ali. O senhor segue aí esse ritmo como? Se for contos, um livro de contos, sem esquecer, eu tenho um livro aí que acho que eu não trouxe. Acho que o senhor não trouxe, eu peguei todos que o senhor me deu aqui. É um livro passamos um por um aqui. É um livro... de contos? É um livro de contos, Contos do Campo e da Cidade. Acho que eu não trouxe, mas acho que não tenho mais para doar. Certo. Porque esse esgotou. Livro, esgotou, é isso mesmo, esgotou. Esse livro Contos do Campo e da Cidade, ele foi classificado pelo Plano Nacional do Livro Didático, aquele PNLD, e foi distribuído nas escolas do ensino fundamental do Estado de São Paulo. Que bacana, doutor. 300. Olha só. Então, eu me sinto muito orgulhoso. Honrado, né? E por falar em orgulhoso, bom, deixa eu terminar que eu já falo aqui uma passagem que o senhor teve também na Feira do Livro, aqui ao nosso lado, onde foi no Parque Maurílio Biagi, onde houve a Feira do Livro, a céu aberto, o senhor foi homenageado. Queria que o senhor falasse para a gente a sensação que o senhor teve, a hora que o senhor chegou, vendo essa homenagem. Claro que brilhante ideia de quem teve, parabenizo aí a todos os organizadores por essa iniciativa, porque é muito gostoso, a gente tem, podemos falar que o senhor é nosso, né? O senhor que é de Barretos, natural de Barretos, mas podemos falar que é um ribeirão pretano com a gente há muitos anos. Já vivi muito mais em Ribeirão Preto do que em Barretos. Com certeza, já é nosso, podemos falar assim, né, doutor Nelson? Não, mas então, essa passagem da Feira do Livro, eu fui homenageado, tal, houve eleição, tal, fui escolhido, fui homenageado, e a feira, além das homenagens, assim, vamos dizer, presenciais, a feira fez um pavilhão aí no Parque Maurílio, enorme pavilhão, escrito assim, pavilhão, Dr. Nelson Jacinto. E essa emoção, como é que é tê-la? E aí, essa memória para sempre, né, doutor? É uma coisa que a gente tem que se segurar, né? Porque aquilo cala fundo na gente. Aí vem aquele sentimento, não, eu não mereço isso. Lógico que merece, muito mais, mas né? você fez, puxa, acho que o pessoal exagerou, viu? Mas eu me senti... Que modéstia, o senhor é muito modesto. Eu senti muito orgulhoso de ter meu nome estampado, assim, um enorme pavilhão. Trabalho belíssimo que o senhor fez e faz até hoje, né, doutor? Reconhecido, né, por toda essa organização brilhante que tem aí. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora deste livro que o senhor vai dar aí de presente para esse projeto que nós temos na Câmara, que é a Escola na TV, que nos honra muito também de fazer parte aqui da TV Câmara, onde esse projeto, várias crianças estão podendo aí participar, está na sua casa, às vezes não tem condição de ir na escola, às vezes esse tempo corrido que está, e aí vai assistir de qualquer forma essa aula que vai valer a pena, né, doutor? Olha, esse livro, ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 contos. Sim. E são contos variados. Por exemplo, o primeiro chama-se O Castigo que Veio do Céu. E aí tem a ilustração também, eu tem quero ilustração. Que o senhor mostra para a gente aqui. Tem ilustração. Porque a criança, ela vai também, olha lá, a partir, vamos virar aí, isso. A criança vai assistir, me empresta um pouquinho que eu vou mostrar aqui nessa câmera aqui, ó. A partir das ilustrações, as professoras vão poder contar essas histórias e passando aqui através desse belíssimo livro que hoje, gentilmente, o Dr. Nelson cede aí para a escola na TV. São várias ilustrações, né, doutor? São várias. E essas ilustrações têm uma história. A minha mulher, ela é artista plástica e ela desenha e pinta muito bem. Então, todas as capas desses livros são dela. Todas elas? Todas. Só tem um, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que eu ganhei um concurso da editora Nativa de São Paulo. Botaram lá num jornal que ia ter um concurso de livros. E eu mandei para lá e eu peguei o primeiro lugar. Então, que bacana. Ele chama-se O Sol Brilhou na Janela. É um livro assim de veia rural, porque eu
sou de origem rural também. Sim. Eu nasci em fazenda, naquela época a gente nascia em casa, né? Não era no tinha hospital, como não. hoje, né? Não tinha hospital, essa não. facilidade Era a que parteira que fazia o parto. Isso. Então, Hoje temos até as doulas, né, doutor? Podemos falar que antigamente eram as parteiras, né? Eram as parteiras. Que a gente... Então, eu tinha essa... Até hoje. Até hoje eu tenho propriedade rural e gosto muito. Gosto muito dessa atividade. A gente vai saindo do pouquinho do tema, né? Mas vamos voltar aqui. Esse livro, ele é muito importante porque ele conta a história que parece original, é um negócio interessante. E os desenhos, tem uma história que eu ia falar. É o seguinte, a minha mulher, ela desenha muito e tal, mas estava fazendo uns outros trabalhos lá, eu queria publicar o livro, eu falei, não, então faz o rascunho aí, que eu depois faço o desenho. E eu fiz esses rascunhos. Ah, o senhor que fez os rascunhos? Eu fiz esses rascunhos, depois eu falei, não vai dar e tal. Aí eu fui lá na editora, que na época que foi a Fumpec, que eu sou muito amigo, sou até conselheiro da Fumpec também. E a Fumpec, o pessoal analisou o livro, assim, esse livro é um livro infantil, nós não queremos desenho rebuscado, não. Eu falei, mas peraí, vocês não vão pôr isso no desenho. Eu falei, nós vamos pôr sim. Olha que interessante. E puseram. Então, a minha mulher, eu falei para ela, perdeu a chance. De fazer aí as ilustrações. Essa é uma ilustração, olha, né? Só. Que foi feita, né? Olha só. E todas... Lagarto, essa daqui é o lagarto que queria ser jacaré. Mas é muito bacana as histórias, né, doutor? Eu queria que o senhor lesse aqui um pedacinho para a gente, O Menino que Não Queria Ir à Escola. Desses aqui, pegue um conto para a gente e a gente passa aqui rapidamente, doutor Nelson, só para a gente ilustrar um pouquinho mais, ou rapidamente, uma coisinha de 3, 4 linhas, só para ter esse gostinho de vocês que vão estar aí, ó, na escola, na TV, podendo participar e usufruir desse presente que o doutor Nelson gentilmente hoje cede para Paula, que é a coordenadora, e a todos os professores da Rede Pública Municipal de Ensino aqui de Ribeirão Preto. Né, doutor? Rapidamente, fala aí para a gente. Já que nós estamos falando em escola, então eu vou ler assim, umas 2 frases do menino que não queria ir à escola. Bacana demais. O que vocês acham de um menino que não queria ir à escola? Ele estava certo ou estava errado? Todos nós devemos ir, ou não, à escola. Joãozinho era um menino que não queria ir à escola de modo algum. Tem alguém aqui que pensa como Joãozinho pensava? Isso é a pessoa na sala de aula, né? Certo. Tem alguém aqui que detesta a escola ou todos gostam da sua escola? Então, esse é um ponto que começa aqui. Olha só, é um início para você que está assistindo aqui ao nosso ponto de encontro assistir, porque vai valer a pena, porque as professoras, através desses contos, dessas histórias, das ilustrações, vão poder mostrar aí para toda a garotada da rede pública, viu, doutor Nelson? Parece que veio a calhar. Sinta-se lisonjeado, viu? Isso é muito gostoso. Que presente para nós e para o senhor, para você. Eu me sinto sempre honrado quando alguém me presta alguma homenagem, por mais simples que seja. Às vezes, esses dias uma pessoa me telefonou e falou assim, doutor, coitado do Reinaldo. Mas que Reinaldo? Quem é Reinaldo? Sofreu acidente? Morreu? Não, é o Reinaldo do livro. De quem é a culpa e tal, né? Falei, que tá delícia, bom. Então, que coisa boa. Isso coincide muito. Livro de contos também, eu recebo frequentemente telefones. E agora é o tal do WhatsApp, né? É fácil demais. Perguntando, e às vezes eu estou em outra, né? E não tão longe, tão né? longe, não localizo a pergunta da pessoa. Mas essas perguntas são frequentes. E isso é no dia a dia, o senhor tem isso corriqueiramente? Praticamente, Que delícia. Agora fala pra gente um pouquinho de alguma história da medicina, se é possível contar aqui. São todas fictícias. Essas pitorescas aí da medicina, que o senhor pode contar pra gente ao longo de muitos anos, o senhor que é formado pela USP,
né? Sou formado pela USP. Ribeirão Preto, ganhando esse presente aí, que o senhor conte aí alguma história pra gente, algum acontecimento que marcou muito a sua vida como profissional da área da saúde, doutor Nelson. Queria que o senhor fizesse esse relato pra gente, se é possível. Olha, esse livro tem tudo a ver com a medicina, mas eu quero garantir que tudo é fictício. Certo. Não tem nome nenhum. Se coincidir com o nome de alguém aí... Meramente... Coincidência. Coincidência. Né? Por exemplo, eu posso... Tem um continho aqui. Enquanto isso, eu quero agradecer a presença do Dr. Nelson Jacinto, que é escritor, médico, ele que foi ortopedista ao longo de sua vida e fez um belíssimo trabalho, vice-presidente da Feira do Livro, né? Hoje Feira Internacional do Livro, conselheiro, coordenador de escritores de Ribeirão Preto e toda a nossa região, belíssimo trabalho também em outras áreas, né, doutor? O senhor tem aí vários conhecimentos e rapidamente o senhor conte aí pra gente essa passagem. Bom, aqui tem um conto aqui muito interessante que pode acontecer e está acontecendo até hoje. Então vamos lá, rapidamente, que nós temos 2 minutinhos para terminar o programa. Passa tão rápido, né, doutor Nelson? Passa muito rápido. O nenê sumiu. Olha. A cidade tinha cerca de 25 mil habitantes. Para dar assistência médica à população, havia apenas a Santa Casa de Misericórdia, que não tinha nada de santa e nem de misericórdia, como todos os demais hospitais brasileiros. Esta, entretanto, levava vantagem em relação às demais. O seu provedor era o prefeito da cidade. Vantagem para ela, que recebia ajuda da prefeitura, e vantagem para ele, que fazia do hospital um bom trunfo para as suas campanhas eleitorais. Bom, a história. Esse neném nasceu na maternidade dessa Santa Casa e, de repente, sumiu. Quer dizer, cadê o nenê da maternidade? Alguém entrou, pegou o nenê e sumiu. E aí deu um problema danado, né? Para a diretoria da Santa Casa, para a enfermeira que estava de plantão, etc. Toda uma etc. equipe envolvida aí, né? Então, é uma coisa que Bom, chama esse atenção. Uma das histórias pitorescas. Doutor Nelson, nosso programa já está terminando. Olha que pena, teríamos tantas histórias, mas não vai faltar oportunidade de o senhor voltar. E o senhor vai também presentear a Câmara Municipal, deixando os livros com a gente aqui. Então, para você, telespectador que tem curiosidade, vai poder vir aqui na Câmara e ler esses livros, com certeza. Com certeza, os livros estarão aí para... O senhor quer fazer algum agradecimento? Claro, eu quero agradecer muito a você, principalmente. Eu que agradeço. Eu que me convidou para vir este programa. Quero agradecer à Câmara Municipal. Então, eu sempre procuro, quando eu falo o meu livro. Em nome do seu livro. Eu estou aqui. Tem muita coisa minha aqui também. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer a cidade de Ribeirão Preto, que me deu a minha morada, a segunda morada, e, enfim, estou grato a tudo. Nós é que agradecemos, o nosso ponto de encontro vai ficando por aqui, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais entrevistados para vocês. Até lá!